Programa O Poder da Palavra. O Poder da Palavra. Com a apresentação de Rodolfo Godoy. O texto que nós vamos ler está no livro do Apocalipse. Livro do Apocalipse, no capítulo 13, os versos 11 e os versos seguintes. Apocalipse capítulo 13, verso 11, diz o texto: E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. Versículo 13. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Este texto, retirado do livro do Apocalipse, capítulo 13, verso de 11 e os versos seguintes. Queridos irmãos, este é o livro do Apocalipse. O Apocalipse é o último livro do Novo Testamento. E ele é bem singular entre os demais. Ele é ao mesmo tempo uma revelação do futuro. Ele é uma profecia. É um conjunto de 7 cartas. O Apocalipse deriva da palavra grega apocalipsis, que significa revelação. O livro é uma revelação divina quanto à natureza do seu conteúdo, uma profecia quanto à sua mensagem, e é uma epístola quanto aos seus destinatários. O Apocalipse foi escrito por João quando estava preso na ilha de Patmos. Deus concedeu a ele que ele pudesse ver o fim das coisas, o fim dos tempos, ou o fim do mundo. Entre tantas revelações, porque o livro do Apocalipse realmente é muito rico em exortações, é muito rico em recomendações, e ele é muito rico em descrever os acontecimentos futuros. Nesta passagem, nós estamos vendo
que a João foi mostrado a manifestação da besta, a manifestação das potências malignas. E eu quero frisar algo nesse texto, meu querido, entre tantas coisas, porque se a gente fosse estudar esse texto por completo, nós precisaríamos de muito mais do que meia hora, muito mais. Mas nesse texto diz algo assim impressionante, que nós vamos nos atentar a alguns versículos desse texto. Bom, no capítulo 13, no versículo 11, vai dizer que João, então, estava tendo a visão, ele estava vendo subir da terra uma outra besta. E neste versículo 13, esta outra besta fazia grandes sinais, de maneira que até fogo fazia descer do céu à terra, à vista dos homens. No versículo 14, está dizendo que esta besta engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse. No versículo 15, vai dizer que a esta besta foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. No versículo 16, está dizendo que faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na mão ou na testa. No versículo 17, está dizendo que este sinal na mão direita ou na testa é para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. E nós vamos nos atentar nesses versículos finais. Porque aqui, meu querido, principalmente no versículo 16, está falando sobre o anticristo, aquele que é contra as coisas de Cristo, aquele que é contra Cristo. Está falando sobre o anticristo. Ou seja, a manifestação do anticristo. Neste momento, nesta passagem, está simplesmente dizendo para nós que aqui, nesta situação, o anticristo então vai selar o seu governo na terra. Ele vai instituir o seu sistema único, o seu jeito, sistema único de crédito, ou a sua marca. O anticristo vai exigir a fidelidade do seu povo. O anticristo vai marcar cada um deles com o número 666. Ou seja, a imperfeição total. Aquilo que é contra Cristo. Aquilo que é contra as normas de Cristo. E o texto está dizendo que quem não tiver a marca da besta na testa ou na mão, não poderá comprar, não poderá vender, não pode fazer parte do sistema governado. Está fora. Então, existem duas traduções para a marca da besta. A primeira é a literal, é um chip. Muita gente pensa que vai marcar a mão ou a testa, fazendo que quem não possua essa marca não participe dos benefícios do governo. Ou seja, não coma, não compre, não venda, não alugue, não tenha direito algum no governo. Talvez então o chip. Talvez o chip seja realmente um sistema, uma maneira de controlar as pessoas. E existe na mídia aí muita coisa já relacionada a esse chip. Ou seria uma outra marca. Algum jeito, algum sistema. Hoje com a tecnologia é possível muita coisa. Algo que vai ser implantado na testa ou na mão das pessoas. Este é o discernimento, é a tradução literal desse texto. Agora existe uma segunda, e esta é mais sutil. Talvez não seja nada físico. Talvez não seja nem mesmo um chip. Uma tatuagem ou algo assim, uma cirurgia. Talvez não seja isso. Porque está falando de mente, está falando de mão. E mente, meu querido, é a cabeça. Mão são os hábitos.
A marca da besta seria, então, aceitar na mente o sistema de anticristo e desejar, sujeitar, aceitar esse governo. E a marca na mão, então, seria evidenciar que eu aceitei na mente, na cabeça, com os meus hábitos, com as minhas atitudes. Ou seja, seria eu trabalhar para esse governo, para divulgar, para implantar. Isso seria a marca na testa, conceber na mente. E a marca na mão é o agir para esse governo, por esse governo, para esse governo. Então nós percebemos, querido, que a segunda opção, ou a segunda tradução, é bem mais sutil. A primeira é muito fácil. Eu não quero pôr chip nenhum, nem na mão, nem na testa, não quero saber dessas coisas. Mas de repente, na segunda tradução, quantos já não estão trabalhando para o anticristo? Quantos já se submeteram a esse governo do anticristo que está aí? Quantos que há muito tempo? E o pior, quantos que estavam ministrando, que estavam trabalhando para o reino de forma concreta, de forma correta, hoje se submeteram ao reino de anticristo e o servem. Mesmo frequentando igreja, quantos estão servindo a Satanás? Quantos já estão com a mente dominada e com as mãos trabalhando para o reino de Satanás? Para o anticristo. Quantos que a marca da besta já está há um tempão na sua mente, nas suas mãos? Ah, mas como, Rodolfo? Não é bem assim. Sim. Anticristo é aquele que é contra Cristo. Contra as suas normas, as suas diretrizes, contra a sua vontade. Esse é o anticristo. Então há muitos por aí, meus queridos, que já se sujeitaram a esse sistema. Aqueles que vivem na bebedeira, no cigarro, na droga, nas orgias, no adultério. Quantos que já estão totalmente adaptados ao sistema do anticristo, mas não se dão conta que estão. Assim como os santos também já estão marcados. Os santos do Senhor, aqueles que são fiéis, aqueles que não cedem nesse mundo, aqueles que não sujeitam a esse mundo, que não são submissos a esse mundo, são os santos. Somente esses. E esses já estão marcados, como diz em Efésios, no capítulo 4, versículo 30. Diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Já estão selados. É isso que o texto está dizendo. Quantos que estão submissos ao reino das trevas? Quantos? Já estão com a marca do sistema, já trabalham para o sistema, já estão adaptados no sistema e não se deram conta. Da mesma forma, meu irmão, como já existe a marca dos salvos, dos santos, que não arredam o pé, que são chamados de atrasados, que são chamados de retrógrados, que são chamados de pessoas que não têm cultura. Aqueles que mantêm firmes da palavra do Senhor. Aqueles que não negam a palavra de Deus. Aqueles que não negociam a sua salvação. Quantos? Da mesma forma, quantos já se adaptaram ao reino de Satanás, já o servem, se não abertamente, sutilmente, se não conscientemente, até mesmo inconscientemente, já servem ao reino de Satanás. Que triste, meu querido. Que triste situação que é essa. Porém, o texto, ele vem para nos alertar que existem muitas oportunidades que o Satanás se aproveita para fazer você negociar sua salvação.
Irmãos, talvez o anticristo já esteja nessa terra. Porque há tanta desgraça, há tanta maldade, há tanta morte por causa de nada, há tanta violência, desamor, estupro, assassinatos, furtos. Há tanta maldade imperando sobre a terra. Talvez o anticristo realmente já esteja reinando por aí. Vejam, dê uma olhada no mundo, meu irmão. Dê uma refletida sobre as coisas do mundo, meu querido. Tudo está sendo preparado. Todo o terreno está sendo preparado para que ele se manifeste abertamente ao mundo. Para que ele implante uma nova ordem nesse mundo. O mundo já sobre o maligno. É a guerra, é a violência, é a total depravação na área da sexualidade, na área da política, na área das artes, da música, da dança, tudo está corrompido, está corroído. O sistema do anticristo já está operando há muito tempo. É tanta violência, é tanta pedofilia, é tanto adultério, é tanta prostituição, é tanta droga, é tanta maldade, é tanta morte, é tantos assassinos, é tanta guerra, é tanta fome, é tanta desigualdade social, é tanta gente morrendo de fome e um pequeno grupo que sobrevive através da escravidão dos mais fracos. É tanta injustiça social, é tanta corrupção nesse país. O Brasil é conhecido lá fora como o país da corrupção. A cada ano que passa, o que fica evidenciado lá fora é que um país que não tem estrutura, que não tem comando, a corrupção impera. É muita lavagem de dinheiro, meu querido. Num país com tantos recursos naturais, nós estamos nessa crise. Nós estamos em meio a uma crise, num país tão grande, belo, bonito, cheio de fontes. Mas não é possível. Nós não conseguimos dar passos concretos para ser um país que se sustenta. Estamos sempre atrapalhados, enrolados. É a injustiça, é a corrupção, é a violência. É gente morrendo de fome e outros tirando dinheiro das pessoas. Está tudo preparado. Está tudo sendo preparado, meu irmão. Eu estou falando do Brasil, mas você dá uma olhada nos telejornais, você vê coisas absurdas acontecendo ao redor do mundo. Quantos países aí, principalmente ali nos Estados Unidos, onde jovem entra no cinema, entra na escola e detona todo mundo, mata todo mundo, depois se mata. A gente vê no Oriente Médio quanta guerra, quantos atos terroristas. A troco de quê, meu irmão? Que baderna é essa no nosso mundo que nós não conseguimos discernir? Mas o texto está dizendo, são os poderes do anticristo. O que está acontecendo no mundo é o império do anticristo. Toda essa violência, toda essa matança e toda essa corrupção são contrários à vontade de Deus. Então nós entendemos o que é o poder do anticristo dominando. Está tudo corrompido, meu irmão. Mas como o texto diz aos Efésios, capítulo 4, versículo 30, os que são selados não se submeterão a isso. Os que são salvos não se submeterão ao poder do anticristo. Qual é a recomendação, então, para a igreja nesses tempos difíceis? É preparar, é ser santificado, é ser separado. Prepara-se, meu irmão, santifique-se, meu irmão. Abandonemos o pecado de uma vez por todas. Voltemos às práticas da leitura da palavra. Voltemos às práticas da leitura de um bom livro. Vamos renunciar, meu irmão, pelo amor de Deus. Vamos renunciar ao tempo que nós ficamos nas salas de bate-papo com conversas frívolas, vazias, com piadas. E nós não temos tempo para voltarmos à oração e à palavra e uma boa leitura.
de algum livro cristão. Mas gastamos o nosso tempo nas salas de bate-papo, de piada, e quantas delas imorais. Esta é a verdade, meu irmão. Nós precisamos ganhar esse tempo e não perder e não desperdiçar. As salas de bate-papo nos telefones são realmente ladrões do tempo, roubam o nosso tempo. Quantas horas por dia nós perdemos tempo com conversas frívolas, em compartilhar fotos imorais, piadas, vídeos, e não temos tempo para o Senhor. Meu irmão, isso é o anticristo, é a cultura do anticristo imperando. Não dá para esperar a manifestação, já está se manifestando. É nós que não estamos vendo, é nós que não estamos atentos para isso. Mas o preço é alto, é a perda da nossa salvação. Então, qual é a recomendação para a igreja? É acordar, é santificar, é se preparar, é voltar ao primeiro amor, é abandonar o pecado, é renunciar, é lutar contra as próprias fraquezas, em nome de Jesus. Porque o mundo caminha para a calamidade total, para o caos. Escuta, meu irmão, escuta, ouvinte amado, o mundo está caminhando para o caos, não haverá paz e segurança. É falsa essa mensagem. O mundo está distante de Cristo. O mundo caminha sem Cristo. As coisas estão indo para o caos, para o abismo. E nós não estamos dando conta disso. O mundo, meu querido, está de perna para o ar. O que vai valer, o que vai valer, o que vai fazer os santos perseverarem, é o quanto do Evangelho está imprimido em nós. É o quanto do Evangelho está imprimido nos nossos corações. Isto vai ser a diferença para esses dias terríveis, que avançam de maneira rápida sobre a terra. Nuvens espirituais de demônios são colocados sobre a terra. Ah não, isso não é assim, Rodolfo, não. Ah, não é assim? Tá tudo bem então? Tá tudo bom? Com tanta violência, com tanta desgraça, com tanta desordem, com tanta imoralidade, nós vamos dizer, não é assim? Desculpa, mas talvez nós não estamos querendo enxergar a realidade. Nós queremos andar muitas das vezes no mundo do Neverland, a terra do nunca, daquilo que não existe. Porque, meu irmão, se nós colocarmos os pezinhos no chão, eu vou te dizer, é isso que está acontecendo. O império do anticristo está dominando a terra. E só vai perseverar aqueles que têm o Evangelho de Cristo tatuado em suas vidas, imprimido em seus corações. Preparem-se, igrejas. Preparem-se, irmãos. Tempos difíceis sobrevirão sobre esta terra. Aqui não é o lar de cada um de nós. Se cremos no Senhor que ressuscitou, a nossa pátria, a nossa morada não é nesse mundo. Nós partiremos daqui assim que o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja. Mas quantos ficarão? Quantos ficarão, meu irmão? Quantos dos nossos familiares ficarão? Quantos de nós ficaremos? Justamente por não dar crédito às palavras de Deus, de que haveria um tempo de trevas, haveria um tempo de separação entre bodes e ovelhas. Quantos ficarão? Esta é a pergunta que faço. Quantos ficarão? E a outra coisa que faço é a recomendação. Separem-se do pecado. Viva para Cristo. Que embora tenhamos muitas dificuldades e até pecados teremos, se estivermos caminhando para Cristo,
movendo a nossa vida em direção ao céu, é porque nós cremos naquele que morreu, que vai advogar a nossa causa. Caso contrário, se desleixamos, se relaxamos, se não estamos nem aí, vai pesar sobre nós. Escuta o que eu vou te dizer. Vai pesar sobre nós a ira do Cordeiro. Quem poderá enfrentar a ira santa de Jesus? Pensa nisso. Em nome de Jesus. Amém. No ar, programa O Poder da Palavra. O Poder da